Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira. E a gente inicia aqui com a capa do jornal O Globo. E a primeira chamada de capa é dizendo que a novela Com Mania de Você estreia hoje na Globo e a atriz protagonista principal é a Adriana Esteves. Chega aos 35 anos de carreira. É uma entrevista com ela. A foto de destaque do jornal Povo é para o encerramento ontem da Paralimpíadas de recordes de medalhas para o Brasil. O Brasil conquistou 89 medalhas e ficou nos 5 primeiros lugares, no top 5. Mas a manchete do jornal é sobre Venezuela. Refugiado da ditadura, opositor perseguido pelo presidente Nicolás Maduro, recebe asilo na Espanha, alvo de mandado de prisão após contestar eleições. Edmundo Gonzalez deixa a Venezuela. Principal rival do ditador Nicolás Maduro, o ex-candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia deixou a Venezuela e chegou ontem à Espanha, onde receberá asilo. O ex-diplomata de 75 anos vem sendo perseguido desde a contestação que fez do resultado das eleições presidenciais de julho passado e tornou-se alvo de um mandado de prisão na semana passada, após ignorar 3 intimações para depor junto ao Ministério Público daquele país. Outra chamada de capa do jornal O Globo é dizendo que após demissão do ministro Silvio Almeida por assédio sexual, o presidente Lula busca mulher negra para o ministério. O governo quer uma mulher negra para o Ministério dos Direitos Humanos, após a demissão de Silvio Almeida do comando da pasta, e a deputada estadual de Minas Gerais pelo PT de Macaé, Evaristo, é considerada favorito. Ainda na chamada de capa sobre as Olimpíadas, dizendo que o Brasil encerrou a participação nas Paralimpíadas em Paris com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, e alcançou o 5º lugar no quadro geral. O pódio que garantiu a melhor posição do país na história foi da carioca Tayana Medeiros, primeiro lugar na categoria até 86 quilos no halterofilismo. Ainda é chamada de capa do O Globo. Esquerda sofre com rejeição nas capitais brasileiras. Pesquisas do Instituto Quest nas capitais apontam que 10 candidatos de esquerda têm mais de 40% de reprovação. Postura de Pablo Marçal na Avenida Paulista, no evento no sábado, em protesto, sábado dia 7 de setembro, em protesto contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deixou irritado o ex-presidente Bolsonaro a postura de Pablo Marçal, que é candidato a prefeito da capital paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro considerou que o candidato do PRTB usou o ato de sábado para fazer palanque, e claro que ele ia fazer palanque. O Marçal não foi barrado no trio elétrico, onde estavam Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, estava o
pastor Silas Malafaia, estava o governador Tarcísio de Freitas, estava o presidente Bolsonaro, e ele tentou, mas ele foi barrado e ficou no meio do povão. Aí ele, nas redes sociais, o Pablo Marçal, usou as redes sociais para dizer que foi o único candidato que foi para os braços do povo. Os outros ficaram todos atrepados no trio elétrico. E ele, Pablo Marçal, disputa voto dos bolsonaristas mais radicais em São Paulo com o Ricardo Nunes, do MDB. Só que ontem se confirmou que Bolsonaro está pedindo voto para Ricardo Nunes, para a reeleição de Ricardo Nunes. Outra chamada de capa: chefes do tráfico fogem do norte e nordeste e se refugiam em favelas do Rio de Janeiro. Traficantes do Pará, Amazonas, Ceará e outros estados estão escondidos em favelas do Rio de Janeiro, de onde comandam o tráfico de drogas e armas, operando como home office do crime, dizem autoridades. A charge de hoje do Chico Caruso é o Lula numa bicicleta puxando aqui o ministro Fernando Haddad, dizendo: vamos trabalhar, vamos trabalhar. Pente fino em benefícios sociais está abaixo do esperado e ameaça contas de 2025. A aposta do governo para equilibrar as contas públicas, a revisão de benefícios sociais, anda a passos lentos, o que dificultará o cumprimento da meta de déficit zero para 2025. Outra matéria, chamada de capa do jornal Globo: filas para consultas no SUS, Sistema Único de Saúde, demoram mais de que um mês em 13 capitais. Levantamento aponta que Cuiabá é a cidade que tem o maior tempo médio de espera para consultas, com 197 dias para o paciente ser atendido. Ainda é destaque, é chamada de capa no jornal Globo desta segunda-feira: episódios de preconceito contra alunos bolsistas desafiam escolas privadas. Alunos e especialistas em educação afirmam que faltam preparo, conscientização e representatividade às instituições de ensino para lidar com os episódios. Vamos agora saber quais os destaques do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, desta segunda-feira. A foto primeira do alto da capa é esta pequena floresta dentro da capital paulista. E esta imagem é para ilustrar uma matéria que diz o seguinte: vizinhos tentam blindar a floresta urbana criada pelo Conde Matarazzo, da família Matarazzo, muito conhecida lá em São Paulo. Incorporadora, que é uma imobiliária, quer erguer bairro planejado em área do São Francisco Golf Club, fundado pelo conde Luiz Eduardo Matarazzo nos anos de 1930, e diz que haverá contrapartidas para a região, como a construção de um parque linear. Moradores pedem que o local seja tombado pelo patrimônio público da União. Mas a manchete do Estadão de hoje, de capa, é ritmo acelerado. Brasil precisa retomar capacidade de investimento para sustentar a alta do PIB, do Produto Interno Bruto. Para analistas econômicos ouvidos pelo jornal, questão fiscal também preocupa. O avanço
de 1,4% do Produto Interno Bruto, o PIB, no segundo trimestre deste ano, puxado pela indústria e pelo setor de serviços, surpreendeu o mercado, que refez as previsões para o ano, agora no patamar de 3%. Se confirmado, será um desempenho melhor do que o esperado em janeiro passado, quando as projeções estavam mais perto de 1,50%. Analistas consultados pelo Estadão citam reformas feitas ao longo do tempo, como a trabalhista e a da Previdência, e o mercado de trabalho aquecido como fatores que deram fôlego para a atividade econômica. Para eles, no entanto, o Brasil precisa ampliar a atração de novos investimentos se quiser um crescimento duradouro. A questão fiscal também preocupa. A incerteza sobre o rumo das contas públicas tende a afastar investidores privados. No caderno de Cultura e Entretenimento, a matéria é com o cineasta Woody Allen. Volta a Paris com um filme em francês. O diretor fala sobre o seu 50º longa-metragem, que estreia dia 19 deste mês, e de temas recorrentes de sua obra, como sexo e casamento. O Estadão também dá uma chamada de capa sobre essa questão da Venezuela, que é a manchete do jornal Globo. Venezuela, rival de Maduro, do Nicolás Maduro, deixa o país. E o cerco à embaixada argentina, lá em Caracas, termina. Edmundo Gonzalez, que concorreu com Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, deixou a Venezuela ontem rumo à Espanha, onde pediu asilo. Ele é acusado de diversos crimes pela ditadura venezuelana. Também ontem, homens que cercavam a embaixada da Argentina em Caracas deixaram o local. Proposta: Caderno de Economia e Negócios. Bancos e governo preparam reforma para impulsionar crédito imobiliário. Novos financiamentos não crescem há 10 anos por causa dos juros altos e do esgotamento das poupanças. Eleições 2024 em São Paulo, capital. Em São Paulo, candidatos gastam R$1.700.000 em 7 dias com anúncios nas redes sociais, nas plataformas Instagram, Facebook e outras. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição, foi quem mais investiu até agora. As campanhas usam até 20% da verba do fundo eleitoral total nessas ações. Ainda destaque, chamada de capa do Estadão: prefeituras, partidos se perpetuam no poder em feudos eleitorais. No clima, Brasil tem umidade do ar menor do que a do deserto do Saara. E a última chamada de capa do Estadão: chuva de medalhas. País conquista inédito top 5 na Paralimpíada de Paris. Capa do jornal cearense O Povo, a manchete de hoje é: ataques das facções. Falha na investigação resulta na absolvição de 96 réus. De imediato, 12 denunciados pelo Ministério Público estão livres de acusação de autoria dos ataques das facções criminosas que aterrorizaram o Ceará em 2018 e 2019. O jornal O Povo também dá destaque
ao encerramento ontem das Paralimpíadas. Brasil bate recorde de medalhas e termina Paralimpíada em inédito top 5. Está aqui a foto da cerimônia de encerramento. Nas páginas azuis, que toda segunda-feira o Jornal Povo traz uma entrevista, e a entrevista de hoje é com o novelista Aguinaldo Silva, autor de sucessos de audiência. Aguinaldo Silva defende legado social das novelas. Na política, é chamada da capa. Candidatos a prefeito de Fortaleza têm um domingo de carreatas e caminhadas. Na área de esporte, é o jogo de ontem do Ceará, aqui no Castelão. Vovô colado no grupo do G4. Ceará vence o Operário do Paraná por 2-1, Castelão lotado e encosta na zona de acesso da Série B. Ainda na área de esportes, auxiliares de Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, veem o time na briga por títulos da Série A e da Sul-Americana. A última chamada de capa do Jornal Povo é na área de economia, dizendo que o Banco do Nordeste do Brasil avalia ampliar a participação no mercado de capitais. E o Valor Econômico, o que é que tem de chamada na capa? O jornal Valor Econômico, na área de farmacêuticas, diz que parcerias buscam diluir custos nas pesquisas por novas drogas, por novos remédios. Abre aspas, diz o diretor Vecina. Faz sentido compartilharem esse risco e também esse investimento. Banco Central já devolveu mais de R$1 bilhão por fraudes e falhas no Pix desde novembro de 2021. A criadora da rede Mulher Empreendedora, a Ana Fontes, conta como é importante e difícil se automotivar. A manchete do Valor Econômico diz: com forte demanda, fundo de crédito privado enfrenta escassez de papéis atrativos. Com fluxo superior a 240 bilhões de reais até julho passado e prêmios baixos, gestor mantém dinheiro em caixa ou fecha captação. Clima causa incêndios em florestas e lavouras. Na área internacional, é chamada de capa do Valor Econômico o caso da Venezuela. O Edmundo Gonzalez se asila na Espanha e crise na Venezuela segue. Lula quer mulher negra no lugar de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Ele que foi demitido por assédio sexual. É também chamada de capa o encerramento das Paralimpíadas. Debaixo de chuva, foi encerrada ontem a Paralimpíada 2024 em Paris, após 12 dias de competições. O Brasil terminou em quinto lugar entre as 169 delegações, com 89 medalhas, sendo 25 de ouro. Foi o melhor desempenho do país na história dos Jogos Paralímpicos. A União Federal tenta ajuste para destravar o ferrogrão no STF. Infraestrutura atrai grupos financeiros. E aqui tem uma entrevista com a Júnia Hermonte, ela que trabalha em companhias aéreas, ela trabalha na Líder. E a matéria diz que a aviação nacional cresce no país, puxada pela demanda de jatos executivos e helicópteros para operações offshores do setor de petróleo. Offshore são aquelas plataformas
que ficam dentro do mar. Então, todos os operários daquelas plataformas de petróleo são transportados, tanto os operários como os diretores, por helicópteros. E a diretora executiva da empresa de aviação líder, é a Júnia Hermonte, só a empresa dela espera faturar 28% a mais que no ano passado. Ela informa nesta entrevista ao Valor Econômico. Por último, é aqui a capa do Correio Brasiliense. Também é destaque no alto da capa o encerramento das Paralimpíadas de Paris. O primeiro lugar ficou com a China, com um total de 220 medalhas, sendo 94 de ouro. Depois vem a Grã-Bretanha, com 124 medalhas no total, com 49 de ouro. Estados Unidos em terceiro lugar, com 105 medalhas no total, sendo 36 de ouro. Em quarto, a Holanda, com 56 no total, mais 27 de ouro. E o Brasil, com 89 medalhas no total, mais o que vale é o número de ouro, com 25 de ouro. E em sexto vem a Itália, com 24 medalhas de ouro. A manchete do Correio Brasiliense é sobre Venezuela. Crise na Venezuela aumenta com o exílio de González para não ser preso pelo presidente Nicolás Maduro. O principal opositor do governo pede asilo político na Espanha. Pressão internacional contra o líder chavista continua. Lula faz reunião de emergência aqui no Brasil sobre a tensão entre os dois países. É chamada de capa também aqui do Correio Brasiliense, é uma frase: não se pode sacrificar as empresas. E quem diz isso é uma entrevista exclusiva ao Correio Brasiliense. Quem diz isso é o relator do projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano, é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele destaca que o governo Lula precisa cortar gastos para alcançar a meta fiscal e defende uma nova reforma previdenciária. Ele reforça que aumentar impostos é inconcebível. Sobre a eleição em São Paulo, a chamada diz: onda Pablo Marçal ganha força. Sem passado na política, influenciador digital e empresário desponta na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Cientista político Geraldo Tadeu diz que candidato capta a insatisfação de eleitores que apoiaram Bolsonaro, mas ficaram desiludidos. Desiludidos com os atuais políticos, porque ele nunca foi político, esse Pablo Marçal, pessoa que está estreando nessa seara, está captando o voto desses descontentes. Esta foto desta onça aqui sendo tratada é para dizer: luta para salvar a onça Itapira. Felina é uma das vítimas de incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O animal foi transferido para o Instituto NEX, a 80 quilômetros do Distrito Federal, onde faz tratamento intensivo nas patas queimadas. E é um assunto que chama muito, questão do animal, essa causa animal, é um assunto que chama a atenção de muita gente. E por último, ações solidárias. O trabalho voluntário cresce no país desde a pandemia da Covid-19. Pesquisa do voluntariado no Brasil, do Desenvolvendo e Investimento Social, IDES, aponta que 34% dos entrevistados estavam comprometidos com essas atividades, ou seja, 57 milhões de brasileiros. Nas páginas internas do jornal Globo, a primeira matéria sobre política é a difícil escalada nas capitais brasileiras que a esquerda está tendo para superar desafios
para driblar a alta rejeição dos seus candidatos. E a taxa de reprovação dos candidatos de esquerda, por exemplo, em Belém, o Edmilson Rodrigues está com 69% de rejeição. Ele é do PSOL. Em Teresina, o candidato do PCO, Partido Comunista Operário, o Lourdes Melo, aliás, é a Lourdes Melo, é uma senhora, está com 53% de rejeição. Em Curitiba, Roberto Requião, muito conhecido, foi deputado federal, ele está afiliado hoje no Mobiliza e está com 51% de rejeição. Em João Pessoa, o Luciano Cartacho, é candidato a prefeito pelo PT, está com 49% de rejeição. Em Porto Alegre, a Maria do Rosário, deputada federal, é candidata a prefeito lá em Porto Alegre pelo PT, está com 48% de rejeição. Em Manaus, o Marcelo Ramos, também é candidato a prefeito pelo PT, está com 48% também de rejeição. O Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito em São Paulo, pelo PSOL, tem 45% de rejeição. Em Fortaleza, o candidato a prefeito pelo PDT, José Sarto, tem 43% de rejeição. Continuando então aqui na relação, tem mais dois candidatos classificados aqui como de esquerda na taxa de reprovação. É Rio de Janeiro, o candidato a prefeito Ciro Garcia, do PSTU, tem 43% de rejeição. E por último, um candidato do PT em Vitória, no Espírito Santo, é o João Kozer, tem 42% de rejeição. Outra matéria diz que o horário eleitoral está ajudando candidatos à reeleição. E ele cita 3 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em São Paulo, depois do início do horário eleitoral, começou dia 30, a rejeição do Ricardo Nunes era de 25, passou para 21, né? A intenção de voto dele era 19, passou para 22. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que é candidato pelo PSD, a rejeição dele caiu de 19 para 14. A intenção de voto de 56 para 59, isso tudo depois que começou o horário eleitoral, porque tem candidatos aí, como você sabe, que investem mais nas redes sociais sem dar valor ao tradicional horário eleitoral, em rádio, em cadeia de rádio e TV. E por último também lá em Belo Horizonte, o Noma, ele tinha uma rejeição de 18, baixou para 16 e tinha uma intenção de voto de 10 e subiu para 14%. Por isso que a matéria diz que o horário eleitoral do TRE, do TSE, já ajuda os candidatos nessa corrida à reeleição. Em São Paulo, Bolsonaro se irrita com a postura de Marçal em protesto na Avenida Paulista, ocorrido no sábado, dia 7 de setembro. Ato que teve como foco o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também um pedido de anistia para os presos do dia 8 de janeiro, que depedraram as 3 sedes dos governos, das 3 sedes dos 3 poderes da República lá em Brasília. E com essa medida eles querem também pressionar para que a inelegibilidade hoje de Jair Bolsonaro seja modificada e ele torne-se elegível. É a pressão. Sucessão no Rio de Janeiro. Chamado de frouxo pelo prefeito Eduardo Paes, o governador Castro reage, perdeu a noção. É a briga lá pela prefeitura no Rio de Janeiro. Lula busca mulher negra para ocupar a pasta dos direitos humanos, depois que Silvio foi demitido por assédio sexual. Bolsa Bullying.
Alunos que não pagam mensalidade enfrentam preconceitos em escolas privadas. Na área de saúde, a saúde não espera. Fila para consulta médica no SUS demora de um mês em ao menos 13 capitais brasileiras. Revisão de benefícios fiscais pelo governo federal. Estratégia incerta. Andamento de pente fino, como é prometido pelo governo neste ano, indica dificuldades para 2025. Executivo não é vítima de gastos, diz economista. Lista de ações de maior retorno em 25 anos tais três empresas brasileiras. As empresas que mais geraram valor em 25 anos. As brasileiras aparecem em sexto lugar. A primeira é a Fortescue, que é da Austrália, ela é do setor de mineração. Aí nessa relação, o Brasil aparece em sexto lugar com a Vale do Rio Doce. Depois, em 13º, a Petrobras e em 20º, o Itaú Unibanco. As demais são de outros países. Home office do crime. Essa foto aqui é a topografia, a ocupação desordenada, o poderio bélico, poderio de guerra e a proteção de aliados fazem de favelas como a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, locais ideais para abrigar criminosos de fora, criminosos que estão sendo perseguidos pela polícia aqui do Norte e Nordeste e eles fogem para o Rio de Janeiro. Tem aqui o Leonardo Costa Araújo, que é do Comando Vermelho do Pará, está escondido no Rio de Janeiro. O Silvio Andrade Costa, o Barriga, que é do 1º Comando de Amazônia, também fugiu para o Rio, está lá escondido. O Caio Cardoso, o Mano Caio, também do Comando Vermelho de Amazônia, fugiu lá para o Complexo da Maré. E por último, o Emanuel, o Ling, também do Amazonas, que fugiu, está escondido no Rio de Janeiro. O voo do Homem-Pipa, que inaugurou Asa Delta no Rio de Janeiro, é o fato histórico destacado pelo jornal O Globo. Nômades digitais, nova rotina profissional. Venezuela, páginas de mundo, exílio forçado. Edmundo Gonzalez recebe asilo na Espanha após deixar Venezuela. Forças policiais encerram cerco à embaixada da Argentina em Caracas. Na área de mundo e turismo, dizendo que mudanças climáticas aumentam procura por destinos que correm risco de desaparecer. Atirador mata 3 guardas israelenses na Cisjordânia. Na área de esporte, dentro do Globo, o grupo G4 do brasileiro vira disputa acirrada entre treinadores. Futebol brasileiro vira prato cheio para seleções. Irretocável, no top 5, o Brasil faz campanha que pulveriza recordes na Paralimpíada. E por último aqui é a capa do caderno de cultura do jornal Globo, é a estreia hoje de uma novela Mania de Você da Rede Globo e a entrevista é com a atriz que diz, é a Adriana Esteves, que diz: sempre começo achando que não sei fazer. Nas páginas internas do Estadão, eu começo com a coluna do Estadão. E tem uma nota que fala sobre a sucessão, o impasse sobre a sucessão na mesa diretora da Câmara Federal. O impasse entre governo Lula e Senado sobre a urgência da regulamentação da reforma tributária pode atrasar as indicações para o Banco Central. O presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é o Davi Alcolumbre, o senador, avisou que só vai dar andamento à reforma tributária com a retirada da urgência
que passa a trancar a pauta da casa a partir do dia 23 de setembro. Alcolumbre sequer formalizou Eduardo Braga como relator, transformando o senador em campeão de atendimentos sobre a reforma tributária sem designação oficial. Já são 80 reuniões do gabinete com setores da economia interessados no setor. E a outra nota diz que está previsto para hoje à tarde uma reunião do União Brasil, e quem dá a notícia é o deputado federal do cearense Danilo Forte, para resolver a questão de Elmar Nascimento. Ele continua ou não continua no páreo para suceder Arthur Lira na Câmara Federal? Nas páginas de editoriais, o primeiro diz o seguinte: a indolência de Lula na crise ambiental. Na mitologia lulopetista, o Estado é a solução para tudo, mas nas áreas que de fato dependem da ação do Estado, como a ambiental, o governo Lula oscila entre negligência e demagogia. Segundo editorial, agora na área do Poder Judiciário, um dia na vida dos sindicalistas de toga. Toga é aquela vestimenta preta, longa, que os magistrados, até professores também universitários, usam em ocasiões formais, em audiências, em sessões, em solenidades. E diz o seguinte: um dia na vida dos sindicalistas de toga, responsável por fiscalizar os juízes, o novo corregedor de justiça se preocupa com pauta remuneratória dos colegas em um discurso alinhado com o corporativismo que capturou o CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. E esse discurso foi feito no dia da posse do novo corregedor, que é o ministro Mauro Campbell. Nas páginas internas, continuando com as páginas internas do Estadão, Edson, temos uma matéria: candidatos a prefeito em São Paulo gastam 1.700.000 em anúncios na internet em uma semana. Ricardo Nunes, o atual prefeito, foi quem mais investiu em impulsionamento de conteúdo em redes sociais, seguido por Guilherme Boulos, que é do PSOL. O Pablo Marçal não usou o serviço, segundo dados da Meta. Meta é o antigo Facebook. Juiz / candidato do PRTB condenado por roubo. Ele queria ser candidato a vereador em Mogi das Cruzes. Justiça barrou. Outra matéria, agora com relação ao Brasil. Partidos governam cidades há 24 anos e perpetuam feudos eleitorais. Nessa matéria não cita o Ceará, cita o município de Almino Afonso, do Rio Grande do Norte, cita também Itatiba do Sul, no Rio Grande do Sul, mas não cita, o Estadão localizou 28 prefeituras no país onde a mesma sigla governa há décadas. Aqui não sei se é a mesma sigla, Edson, porque eles mudam muito de partido, mas tem muitas famílias que mandam em alguns municípios 30 anos. Vê aqui no município do Eusébio e Aquiraz, a família manda aí há quase 30 anos, o mesmo grupo político, mesmo mudando de partido. O Estadão está dizendo aqui que vai começar a promover sabatinas com cada um dos candidatos a prefeito de São Paulo. Na área internacional, é a mesma matéria: opositor foge para a Espanha e Maduro levanta cerco à embaixada argentina. Também na área internacional, Trump e Kamala Harris vão empatados ao debate, diz pesquisa.
E essa última pesquisa divulgada nos Estados Unidos, o Donald Trump aparece com 48% das intenções de voto e Kamala Harris com 47%. Os dois empatados, tecnicamente empatados, porque a margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, tem uma matéria sobre o Pia da Lagoa da Messejana, atrai turistas e visitantes com o pôr do sol avermelhado. Tem aqui uma foto muito bonita. Realmente é um local, a Messejana é um local mesmo de visitação no final de semana, que é muito bonito. Também como ali nas dunas da Sabiaguaba, também outro espaço muito visitado no final de semana. Mas na coluna vertical, trata da primeira nota da entrada ou não entrada e quando é que Tasso Gereissati, o ex-senador, vai entrar mesmo de vez na campanha do prefeito Sarto. Diz o seguinte: até agora pouco ativo na campanha de Fortaleza, o ex-senador Tasso Gereissati começou nos últimos dias movimentos no sentido de entrar de vez na campanha eleitoral em Fortaleza. Na última semana, o tucano fez doação de R$600 mil para a campanha de José Sarto, do PDT, elevando o quadro geral de receitas do pedetista para 16,9 milhões de reais em doações de particulares e também transferência do PDT Nacional. Segundo aliados do atual prefeito, este não deve ser o único movimento do ex-senador pela campanha, com Gereissati sendo esperado também para atos públicos pela reeleição de Sarto. A participação mais presencial do tucano, no entanto, deve ocorrer apenas nas últimas 2 semanas do período eleitoral, a partir da segunda metade deste mês de setembro. Ainda é destaque da coluna sobre a vinda. Estão prometendo que Lula virá novamente aqui, agora no primeiro turno, para pedir votos para o candidato dele, que é Evandro Leitão. E o presidente nacional do PDT, o deputado cearense André Figueiredo, minimizou possível volta de Lula para a campanha de Evandro Leitão, ainda no primeiro turno. Disse o André: não vai mudar o perfil da eleição. Isso é uma decisão dele, do Lula, vir a Fortaleza ou não. A gente sabe que o PT tem muita dificuldade de emplacar o candidato dele e está precisando mais uma vez de envolver o nome de Lula para ver se pelo menos chega perto. Continua o deputado André Figueiredo, que é o presidente nacional interino do PDT. Mesmo tendo 5 vezes mais tempo de televisão, o do Sarto, o candidato dele e do Lula, não consegue decolar. Conclui Figueiredo. Vale lembrar que antes o deputado defendia que Lula se ausentasse da disputa em Fortaleza. A falta de destaque é para o candidato André Fernandes, ele que vai ser sabatinado hoje na Rádio Povo CBN. E o PL, a novidade é que o PL começou a liberar dinheiro para outros candidatos a vereador em Fortaleza, que o primeiro logo foi 620 mil para a mulher do deputado estadual Carmelo Neto, ele que é o presidente estadual do PL, e lançou a mulher Bela Carmelo como candidata a vereadora aqui em Fortaleza. E nessa nova leva de repasse, um dos repasses foi para o vereador Julierme Sena. Ele recebeu aí um repasse de R$400 mil. Sena, que até recentemente era filiado ao União Brasil, sigla do capitão Wagner. Falha na investigação resulta na absolvição de 96 réus
De imediato, 12 denunciados pelo Ministério Público estão livres da acusação de autoria dos ataques das facções criminosas que aterrorizaram o Ceará em 2018 e 2019. Comentando ainda, só para terminar esse assunto dos ataques das facções, olha aqui a página interna do jornal O Povo mostra que, na época, né, um carro dos Correios incendiado. O Ceará viveu dias de terror tocado por facções em 2018 e 2019. Tem outro aqui, carro incendiado na periferia de Fortaleza. A PFOS nega a falha na coleta de provas, que é a polícia forense. A apreensão de celular do chefe da GDE apontou 12 acusados e que esses primeiros já foram absolvidos porque o processo foi extinto. E com essa informação, a gente encerra aqui esse primeiro bloco de notícias, pedindo e sugerindo que você continue a acompanhar os nossos trabalhos da TV da Transparência. Muito obrigado.